Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito. As ações dos governantes precisam ter como objetivo diminuir o risco de a população ficar doente. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar. Está registrado no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas o Brasil está há 12 semanas sem um ministro da Saúde titular. São 85 dias desde o dia 15 de maio. 2 médicos de formação deixaram o cargo de ministro da Saúde porque pretendiam seguir as orientações da ciência. E o presidente Bolsonaro não concordou com essa postura deles. Primeiro, o presidente menosprezou a Covid, chamou de gripezinha. Depois, quando um repórter pediu que ele falasse sobre o número alto de mortes, Bolsonaro disse que não era coveiro. Disse 2 vezes, não sou coveiro. Quando os óbitos chegaram a 5 mil, a resposta dele a um repórter foi um "e daí?". Agora o presidente repete que a pandemia é uma chuva e que todos vão se molhar. Ou que a morte é o destino de todos nós e que temos de enfrentar a doença, como se fosse uma questão de coragem, como se nada pudesse ter sido feito. Quando cientistas defendiam mundo afora o isolamento social como única medida capaz de conter o avanço dessa tragédia, os brasileiros viam o presidente criticar essa iniciativa diariamente, na contramão do bom senso daqueles governadores que a defendiam. O resultado disso foram a confusão e a perplexidade de muitos cidadãos que ficaram sem saber em que acreditar. E um isolamento capenga, insuficiente para atingir plenamente o seu objetivo. No Jornal Nacional você viu aqui filas enormes de desesperados em busca de um leito salvador de UTI. Filas que se formavam e se formam porque os leitos não foram comprados a tempo e na quantidade adequada por prefeitos, por governadores e pelo presidente. Ou porque a falta de isolamento social deixou de achatar a curva de contaminados e sobrecarregou o sistema de saúde. Diante disso tudo, é necessário relembrar a Constituição, porque isso nos levanta uma pergunta importantíssima. Nós já mostramos o que diz o artigo 196. É dever das autoridades que governam o país implementar políticas que visem a reduzir o risco de doenças. E a pergunta que se impõe é: o presidente da República cumpriu esse dever? Entre os governadores e prefeitos, quem cumpriu? Quem não cumpriu? Mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai precisar de resposta para essas perguntas. É assim nas democracias e nas repúblicas em que todos temos direitos e deveres e onde ninguém está acima da lei. Essa resposta vai ter que ser dada principalmente em respeito às famílias de mais de 100 mil brasileiros mortos, porque eles não podem ser vistos só como números. Essas vidas perdidas eram de brasileiros como todos nós. Não eram pessoas que estavam fadadas a morrer por qualquer outro motivo. Elas morreram de Covid. Deixaram uma família em dor, amigos, colegas de trabalho, conhecidos. Nós não podemos nos anestesiar. Sim. Poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. A
Caixa e o Banco do Brasil começaram a pagar hoje o socorro de R$ 600 aos trabalhadores informais. Em Belém, as agências da Caixa Econômica ficaram cheias. Era gente querendo sacar o dinheiro. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. Daí, lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. O uso dos remédios sem eficácia comprovada é alvo de críticas de associações médicas. Eles cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador e à primeira-dama Helena Witzel. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre os atrasos na divulgação de dados sobre a pandemia. Sem que ninguém fizesse qualquer menção a nenhum órgão de imprensa específico, o presidente disse, abre aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, fecha aspas. O auxílio será pago por mais 2 meses, diferente da ideia inicial do governo, que era pagar o auxílio por mais 3 meses com valores menores. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Bolsonaro disse que decidiu divulgar o resultado do teste feito ontem, assim que ele saiu, e que recebeu a notícia com naturalidade. Utilizar hidroxicloroquina não altera o curso da doença, ou seja, não previne o risco desses pacientes necessitarem de um suporte maior de oxigênio, não previne o risco desse paciente vir a óbito, não previne o risco desse paciente necessitar, por exemplo, ventilação mecânica. Lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número 100 mil, talvez, hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Na areia
cruzes pretas e 1000 balões vermelhos simbolizavam as vidas que se foram. Um cartaz questionava o porquê de tantas vítimas no país. Márcio Antônio Nascimento, que perdeu o filho para a doença, fez questão de participar. Num outro protesto, feito para chamar atenção para as mortes na pandemia em junho, um homem derrubou as cruzes na areia. Foi Márcio quem as recolocou no lugar. Hoje, voltou ao mesmo local para deixar uma mensagem. Amanhã seria um dia dos pais. Eu, como muitos pais ou muitos filhos, não vão estar do lado dos seus entes queridos. Então, estar aqui, para mim, representa muito. Porque se eu puder conscientizar apenas uma pessoa, eu já fico muito feliz. Eu acho que meu filho não passou em vão. Eu não posso mudar o mundo, mas se eu puder ajudar alguma pessoa para conscientizar que é importante manter os cuidados, que é importante pensar principalmente no outro, usar máscara. Eu não uso por mim só, eu uso para pensar no outro.